Olá, irmãos. Estamos todos nessa luta, nesse momento delicado, cheio de indefinições, expectativas. Na verdade, todos nós estamos aí impactados com tudo o que tem acontecido. Para os irmãos terem uma ideia, desde 1859, quando a Igreja Presbiteriana do Brasil começou o seu ministério aqui na nossa nação, nunca houve um domingo sem culto. Nunca houve um domingo de igreja vazia. E nós estamos então todos sensibilizados quanto a este fenômeno, a esta pandemia. E por isso estamos trabalhando aqui o conselho, o pastor da igreja, através das redes sociais, para que nós possamos, ainda que virtualmente, mantermos comunhão juntos com a palavra de Deus. Eu gostaria, antes de passarmos ao estudo, na verdade a exposição bíblica de hoje, eu gostaria de ressaltar aqui este documento emitido pelo Conselho. Nós temos aqui um documento que fora emitido pelo Conselho, um comunicado oficial por conta desses dias, por conta de tudo que tem acontecido por causa do coronavírus. Gostaria apenas, de um modo rápido, registrar aqui, destacar aqui alguns pontos. Primeiro, que recomendamos aos idosos, de fato, aos nossos queridos irmãos mais idosos, que fiquem em casa, não saiam, guardem, se resguardem, porque vocês pertencem, segundo as autoridades da saúde, a um grupo de risco. Estaremos orando por vocês e se resguardem em suas devidas casas. Também notificamos por esse comunicado que foi suspenso todo o trabalho presencial na igreja. Infelizmente, EBD, cultos e reuniões, e isso por tempo indeterminado. Isso fora emitido, decretado pelo poder público municipal. Então nós temos que, nesse instante, acatar esta resolução. E com isso nós estaremos, pastor e presbíteros, municiando a igreja com a palavra de Deus. Teremos o sermão de domingo, teremos na sequência segunda-feira devocional emitida pelos presbíteros, segunda, terça, depois quinta, depois sexta, e na quarta o pastor também ministrará virtualmente o estudo bíblico. Com relação à eleição de presbíteros que deveria acontecer neste domingo próximo, ela fora suspensa por prazo indeterminado. Então pedimos que a igreja aguarde uma nova convocação. Também destacamos aqui que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem convocado os irmãos a aguardarem jejum neste próximo, na verdade no dia de hoje, nesse domingo, dia 22. Nós participaremos desta disciplina espiritual, mas sempre lembrando os irmãos com relação a especialmente os mais idosos, aqueles que não podem prescindir de alimento, de uma refeição, dizemos e confirmamos a esses corações queridos que não se sintam obrigados, sintam-se em paz de não cumprirem essa disciplina eclesiástica e espiritual, né? Mas convocamos, estimulamos, encorajamos os demais membros da igreja a, no dia de hoje, aguardarem jejum, como consta aqui no nosso comunicado do Conselho. Por fim, lembramos de pedir detidamente que você esteja orando, intercedendo pela nossa igreja, pela Igreja de Cristo Jesus no nosso país. E de um modo muito especial, orando também pela nossa pátria. Não nos furtemos a isso, de interceder pelo nosso país neste momento de crise na área da saúde, crise também
financeira, econômica, não sabemos as repercussões, implicações, efeitos deletérios que poderão sobrevir ao nosso país, às famílias, inclusive às famílias da nossa própria igreja. Queridos, dito isso, nós passaremos agora à exposição bíblica. E eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus no texto de Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Se você ainda não está com a sua Bíblia em mãos, dá uma pausa no vídeo, pega a sua Bíblia, abra comigo em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. A Bíblia diz assim neste texto, queridos irmãos. A Bíblia diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Vamos orar. Dá-nos, ó Deus, a tua direção, a iluminação do teu Santo Espírito, para que aprendamos, para que possamos acolher a tua palavra na nossa mente e no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, à luz desse texto, nós vamos meditar sobre a seguinte questão: como conciliar a fé cristã com as dificuldades da vida? É importante observar que, a esta altura, Jesus já havia realizado inúmeros milagres. Desde o capítulo 1, capítulo 3, nós detectamos milagres do Senhor Jesus. Aqui, mais precisamente, neste texto, Jesus estava ao fim de um dia cansativo, ao fim de um dia de muito trabalho, intenso trabalho. Então o Senhor decide atravessar do lado ocidental para o lado oriental, ou seja, da região de Cafarnaum para a terra dos Gerazenos. E por isso, ou com este desejo, esta decisão, ele vai então tomar o barco e navegar nas águas do Mar da Galileia. E aqui nós temos que entender um pouquinho mais o contexto, as implicações e até os fenômenos naturais que ocorrem naquele Mar da Galileia, também conhecido como Tiberíades. É um lago, na verdade, localizado ao norte do Vale do Jordão. Tem aproximadamente 20 quilômetros de comprimento por 10 de largura. Está aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar. E ele, então, é, na verdade, uma depressão cercada por colinas. E ocorre, então, um fenômeno nesse espaço geográfico. O que ocorre? As correntes de vento frio, advindas de um monte muito alto, o Monte Hermon, cerca de 3 mil metros ao norte, quando essas correntes frias se chocam com o ar quente da superfície, ocorre uma mudança drástica no clima. Surgem então os vendavais e tempestades. Marcos e Lucas, outros evangelistas, se referem a um tipo de vendaval. Mateus se refere a uma grande
tempestade, um grande maremoto. Irmãos, a verdade é que as tormentas da vida nos pegam de surpresa. As situações mudam rapidamente, às vezes drasticamente. Para os discípulos seria apenas mais uma viagem, mais uma travessia naquele muito conhecido lago. Mas as tempestades da vida nos apanham de repente, inesperadamente, sem aviso prévio. Amados, há momentos que fogem do nosso controle. Há tormentas que fogem da nossa capacidade de administração. Aqueles homens conheciam muito bem aquele mar. Pelo menos 4 dos discípulos eram pescadores. Mas mesmo assim eles foram surpreendidos pelo medo. As aflições, portanto, acontecem na vida de todos e elas acontecem no dia a dia, muitas vezes inesperadamente. Uma doença, um emprego, na verdade um desemprego, um acidente, uma morte, enfim, há dificuldades que superam, portanto, nossa capacidade de administrar o problema. Há problemas que são maiores do que nós. Então, cabe a pergunta: como conciliar fé cristã com as dificuldades da vida? Gostaria de ampliar, na verdade, esta pergunta em 3 outras que servem de apoio a esta pergunta principal. Por exemplo, como conciliar as aflições com a palavra de Cristo? É fácil entender o sofrimento por causa da desobediência. Por exemplo, o sofrimento de Jonas, que fugiu de Deus, fugiu da ordem e da presença de Deus, ao menos tentou fugir, não é mesmo? E sofreu por conta disso. O que dizer do sofrimento de Saul, que abandonou o Senhor e colheu consequências do seu próprio pecado? Mas como então entender que uma ordem de Jesus pode nos colocar em perigo? E é o que estava acontecendo aqui. Pois Jesus havia dito aos discípulos: passemos para outra margem. A decisão de pegar o mar fora de Jesus. Jesus foi quem deu esta ordem. Homens de Deus na história, amados, pagaram o preço de obedecerem à palavra do Senhor. Temos inúmeros exemplos. O que dizer de Jeremias? O que dizer de Daniel? O que dizer dos amigos de Daniel, não é mesmo? O que dizer de um profeta pouco conhecido, mas homem de Deus, chamado Micaías? Queridos, quantos colhem perdas por obedecerem a Deus? Perdem negócios, oportunidades, emprego, amizades, familiares. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, faça a conta direito. Ou seja, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas a pergunta ainda permanece: como conciliar as aflições com a palavra do Senhor Jesus? Vamos a uma outra pergunta de apoio. Como conciliar as aflições com a presença de Cristo? Queridos, a mensagem triunfalista das igrejas neopentecostais assevera que quem está em Cristo não padece, não sofre, não participa de sofrimentos e angústias no viver presente. Será isso uma verdade bíblica? Nós verificamos o contrário na realidade. Nós verificamos o contrário na vida de homens de Deus, profetas, apóstolos. Verificamos que isso não é uma verdade em homens de Deus como os mártires. Por exemplo, o que dizer de Policarpo, de Esmirna, que morreu queimado por conta do seu amor a Jesus, sua fidelidade? O que dizer na história da igreja de Perpétua e Felicidade, que foram decapitadas em Cartago? Essa semana mesmo, amados, estávamos na reunião de oração na igreja e oramos por 2 pastores que estão presos, encarcerados no Paquistão. Isso fora nos informado pelo missionário que a igreja tem orado, tem contribuído, o missionário Osni lá, que está ministrando, está no campo do Paquistão. Jesus disse
que está conosco, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas ele também disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Voltando ao texto, versículo 38 diz: e Jesus estava na popa. Jesus estava no barco, mas as coisas continuavam ruim de mal a pior. Portanto, permanece a pergunta: como conciliar as aflições com a presença de Cristo? E vamos à terceira pergunta de apoio, a pergunta principal, ou seja, como conciliar a fé cristã com as dificuldades da vida. E a terceira pergunta de apoio é: como conciliar as aflições com o tempo de Cristo? Enquanto eles estavam sofrendo com a tempestade, Jesus estava no barco. Versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: mestre, não te importas que pereçamos? Mais do que uma pergunta, era uma crítica. Era uma palavra condenatória do comportamento, da quietude do Senhor Jesus. Algo do tipo: não significamos nada para o Senhor? Ou ainda: Senhor, o Senhor não se importa com a nossa morte? De fato, irmãos, o silêncio de Deus nos perturba. O tempo de Deus nos incomoda. Uma oração não respondida nos incomoda. Uma porta fechada nos incomoda. Um livramento que não acontece nos incomoda. Um resultado que se mantém. Uma dor que não passa, enfim. Quantos ou quantas vezes nós sentimos e agimos com Deus da mesma maneira, perguntando: Senhor, não te importas? Homens de Deus experimentaram esse drama. Por exemplo, Salmo 44, versículos 23 e 24. Desperta, porque dormes, Senhor, desperta. Não nos rejeite para sempre. Porque escondes a face e te esqueces de nossa miséria e da nossa opressão? Ainda no Salmo 77, versículos 7 a 9. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser... Essa é dura. Essa é dura. Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Portanto, amados irmãos, amada igreja, permanece a pergunta: como conciliar as aflições com o tempo de Cristo? O tempo do Senhor Jesus. Resumindo até aqui, como conciliar as aflições com a palavra de Cristo, com a presença de Cristo e com o tempo de Cristo? Gostaria de destacar aqui dois princípios que nos ajudam a responder essas perguntas. O primeiro deles: é necessário identificar o foco do problema. Onde está o foco do problema? O problema não está na palavra de Cristo, na presença de Cristo e no tempo de Cristo. O problema também não está no sofrimento humano em si mesmo. É curioso notar que muitos dizem não merecer o cuidado de Deus. Não mereço. Mas vira e mexe, questiona o amor de Deus. Há aqui uma contradição, não é mesmo? Mas onde está o foco do problema? Primeiro, nosso problema está na limitação da nossa confiança em Deus. Nosso problema está, na realidade, irmãos, na falta de fé ou numa fé muito pequena. Segundo, o nosso problema está na limitação do nosso conhecimento acerca dos propósitos de Deus. Vejamos o exemplo da vida de Jó. No seu drama, na sua angústia, ele pergunta ao Senhor 16 vezes: por quê?
e Deus permanece em silêncio. Depois ela apresenta 34 vezes o seu drama, a sua queixa na presença do Senhor. O Senhor continua em silêncio. E Jó pensando que Deus estava lhe afligindo. Até que Deus quebra o silêncio e faz 70 perguntas a Jó, para mostrar ao seu servo a sua ignorância acerca dos seus propósitos, da sua justiça, da sua bondade. No final do tratamento noutético de Deus na vida de Jó, o próprio Jó confessa: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Mais à frente ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Queridos irmãos, voltando ao texto, versículos 39 e 40, dizem assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Interessante, Jesus repreende primeiro o vento, depois o mar e depois os discípulos são repreendidos. Mais precisamente, a fé dos discípulos é repreendida. É como se Jesus perguntasse: vocês estão vendo, estão caminhando comigo, testemunharam tantos milagres, e até aqui Jesus já havia feito muitos milagres. Vocês vivem comigo, caminham comigo e ainda não confiam em mim? Amados, o nosso problema está na nossa falta de fé. Então, segundo princípio, uma vez que identificamos o foco do problema, a nossa fé, segundo princípio, então, é tratar da nossa fé. Importante salientar que a fé cristã apresenta 4 elementos que não podem ser separados. Se um faltar, compromete o outro. São interligados. São monolíticos. Primeiro elemento, conhecimento, ou seja, conhecer a Deus, conhecer a vontade revelada, conhecer a sua maravilhosa salvação. Segundo elemento, o assentimento, ou seja, reconhecer, não apenas conhecer, mas reconhecer, ou seja, aceitar a vontade, a revelação e o senhorio de Deus, senhorio de Cristo. Quarto elemento é a confiança, ou seja, crer, entregar, depender. Enfim, esperar em Deus. E o quarto elemento, obras. A fé sem obras é morta. Portanto, o conhecimento, o assentimento e a confiança produzirão naturalmente obras na nossa caminhada cristã. Vamos aqui, queridos irmãos, entender que pelo menos 2 elementos da fé dos discípulos apresentavam falhas. Pelo menos 2. A confiança e o conhecimento. Vamos tratar da confiança. Primeiro, os discípulos tinham dificuldade de confiar na palavra de Cristo. Vejam só versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Havia uma promessa de Jesus. Importante observar isso. Jesus já havia determinado, já havia comunicado: passemos para outra margem. O destino dos discípulos não era o naufrágio, não era a morte, mas a outra margem. Queridos, a palavra de Deus diz que o próprio Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 12. A Bíblia diz que se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Jesus já havia dito: passemos, estaremos lá, chegaremos lá. Amados, por outro lado, isso não significa que Deus, então, nos livrará
dos naufrágios da vida. Quantos crentes morrem de enchentes nas estradas, nos assaltos, nas doenças? Vivemos contextualmente dias difíceis. Coronavírus. Será que ele não contagia o crente, o cristão? Crentes não morrerão? Os crentes estão liberados para se contaminarem? Na verdade, não se contaminarão com o vírus se andarem por aí, tiverem uma rotina normal em suas vidas por conta de uma pretensa fé? Irmãos, nós precisamos nesses dias de calamidade. O próprio Estado brasileiro, a Federação, o Presidente da República, pediu ao Congresso, e o Congresso já aprovou via Senado, estado de calamidade pública. Estamos, sim, todos nós passando pelo flagelo. Não significa, portanto, a experiência comprova e a Bíblia ratifica que Deus vai nos livrar das epidemias, das enfermidades, das moléstias, do desemprego, da perseguição. Aliás, Jesus diz, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor a mim e a minha palavra, ao meu reino. Amados, não há sequer uma promessa bíblica de que Deus nos livrará de todas as mazelas. Não há, mas há promessas de que jamais seremos abandonados por Deus. Há promessas de que nada nos separará do seu amor. Paulo diz, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem... Na verdade, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há promessas de que chegaremos na outra margem, chegaremos na Canaã celestial. O Senhor Jesus diz, João capítulo 6, versículo 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Promessa. O salmista ainda diz, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Salmo 89, versículo 33. Portanto, os discípulos, assim como nós, precisamos confiar na palavra de Cristo. Outra coisa que os discípulos precisavam aqui confiar, aprender a confiar, é no caráter de Cristo. Olha aí versículo 38. Não te importa que pereçamos? Ou seja, os discípulos não questionavam apenas a presença de Jesus ali com ele, uma presença meia passiva, meia negligente, isso na cabeça deles. Eles questionavam o amor, a bondade de Jesus com esta pergunta. Amados, questionar o caráter de Deus é algo problemático, perigoso, deletério. Questionar o caráter de Deus é o primeiro passo para você se afastar dele. Nossa fé enfraquece quando questionamos o amor de Deus, a sua justiça, a sua bondade, a sua sabedoria, a sua soberania. Repetindo, Cristo nunca prometeu que nos livraria de todas as aflições, mas prometeu que estaria conosco em todas elas. Ele disse, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20. A Bíblia diz, salmo muito conhecido, Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Portanto, se fazia necessário
que os discípulos confiassem no caráter de Cristo. E nós precisamos crescer na nossa fé, na nossa confiança no caráter, no amor, na justiça do nosso Deus. Irmãos, os discípulos ainda precisavam crescer na confiança acerca do governo de Cristo. Reparem comigo, versículo 38. Não te importa que pereçamos? Amados, por estar dormindo, os discípulos duvidaram do governo de Cristo. Eles duvidaram da sua providência, do seu domínio sobre a situação. De fato, Jesus estava dormindo, mas Jesus estava dormindo por duas razões. Primeira, porque ele estava cansado. E segunda, porque ele confiava no amor, no cuidado, na providência do Pai. Amados irmãos, é sobretudo nas tempestades que devemos descansar no governo de Deus. A Bíblia diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. A Bíblia não diz que nós sabemos todas as coisas, conhecemos todos os mistérios de Deus, temos todas as respostas, conhecemos todos os planos, os propósitos de Deus. A Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Por quê? Porque confiamos no governo, no caráter, na palavra de Cristo. Também, queridos irmãos, era necessário que aqueles discípulos, agora numa outra área da fé, num outro elemento da fé, não apenas a confiança, mas eles precisavam crescer num outro aspecto, num outro elemento, ou seja, conhecimento. O conhecimento acerca da pessoa de Cristo, acerca da autoridade de Jesus. Como eu disse, uma falha em um desses 4 elementos compromete a nossa fé. E os discípulos aqui padeciam também, estavam aflitos também, porque não conheciam muito bem a pessoa e a autoridade de Jesus. E aqui está então o cerne, a motivação do milagre, a razão por que Jesus operou milagres. Versículo 41 diz assim, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Reparem, quem é este? Eles não conheciam. Os discípulos revelam por detrás dessa pergunta uma certa ignorância acerca da pessoa de Cristo e da sua autoridade. Os discípulos revelam que não conheciam a Jesus muito bem. Agora, eles estavam mais atemorizados com o milagre, com a pessoa, com a autoridade de Jesus, do que com a própria tempestade. A tempestade Jesus tinha dado cabo. Amados irmãos, em seus dias, Jesus, o nosso Senhor, ensinou os discípulos o seu poder, a sua glória, a sua autoridade, a sua divindade. Jesus ensinou e demonstrou a sua autoridade, o seu poder, a sua divindade, não apenas com palavras, com sinais, prodígios, com milagres. E este texto trata exatamente da demonstração, o testemunho do Senhor Jesus, do seu senhorio sobre o reino da natureza. Ou seja, Jesus revela aqui a sua autoridade sobre a natureza. Ele já havia revelado a sua autoridade sobre o diabo e demônios, curando, por exemplo, o endemoniado Gerazeno. Jesus havia revelado inúmeros por detrás ou através de inúmeros milagres o seu poder sobre a enfermidade. Lembram-se da mulher do fluxo de sangue, da filha de Jairo, enfim, tantos milagres. Jesus demonstrou a sua autoridade e poder sobre a morte. Não porque ele ressuscitou dentre os mortos apenas, mas porque ele ressuscitou mortos. Lembrando novamente a filha de Jairo.
E Jesus então havia passado naquela ocasião o dia inteiro, dia cansativo, de ensino, de instrução, instruindo os seus discípulos acerca do reino de Deus. Ensinou por parábolas, parábola do semeador, parábola da candeia, parábola da semente, parábola do grão de mostarda. E agora com este milagre, Jesus estava ensinando acerca da sua pessoa e a sua autoridade divina, sua autoridade sobre o reino da natureza, sobre o reino espiritual e sobre o reino físico. Irmãos, caminhando para o desfecho, nós precisamos crescer na nossa fé, no nosso conhecimento, na nossa confiança, no nosso assentimento, na nossa dedicação em dar fruto, obras que glorifiquem a Deus. Irmãos, que a nossa fé cresça na palavra de Cristo. À luz desse texto, que a nossa fé cresça no caráter de Cristo. Que a nossa fé cresça no governo de Cristo, no conhecimento também da sua autoridade e do seu senhorio que governa todas as coisas. Por conta desta epidemia, na verdade pandemia, Jesus continua à destra do Pai, reinando, colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés até que ele venha, até que ele desça, até que o mortal seja revestido de imortalidade, até que o que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade. Cresçamos, amados, nesses dias sombrios, estranhos, fazendo culto por YouTube, por conta de vírus, sofrimento espalhado, desemprego, crise. Cresçamos em o nome de Jesus, na palavra de Cristo, no caráter de Cristo, no governo de Cristo e na autoridade de Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe para a sua glória. Amém, amados. Amém.